eu vou dar uma pequena introdução, que é exatamente para trazer para vocês esse conceito do que tem de oportunidade nesse segmento. E vocês poderem estar o quê? Com a cabeça bastante aberta para entender realmente como é que vocês podem conseguir empreender ou se conectar nesse setor dentro do universo de oportunidades que tem. Então, vou dar uma pequena introdução para vocês poderem conhecer. Pode passar, tá, gente? João, tá conseguindo aí passar? Foi. Falar um pouquinho de mim, acho que mais do que falar, assim, hoje eu consegui, depois de muito tempo, né, eu falo que eu investi muito em educação, então eu depois que eu me formei mesmo, eu sempre trabalhei no sentido de todo o dinheiro que eu ganhava, o pouco dinheiro que eu ganhava, eu sempre investi em estudo, então assim, eu hoje sou mestre em gestão de estratégia, estou na cadeia de doutorado, já fiz diversos cursos, diversas habilitações, mas de fato, assim, o que hoje eu consigo dizer para vocês que mais me fez crescer, né, mais me fez aprender no dia a dia, realmente foi empreender. Então, eu estou na área de empreendedorismo, o nosso grupo empresarial está no mercado há mais de 20 anos, e lá que realmente eu posso dizer que foi minha escola real do dia a dia. Né? Pode passar um pouquinho. Hoje eu vim trazer um conceito interessante que quando eu comecei, né, aos 23 anos de idade, quando eu comecei a empreender, eu queria abrir uma empresa, mas eu não queria abrir uma instituição sem fins lucrativos. Eu tinha uma visão realmente de negócio, uma visão estratégica, que era diferente um pouco do mercado sem fins lucrativos. Né? Mas eu queria trabalhar na área de impacto. Naquela época, não existia um conceito que hoje se existe do que é um negócio realmente de social e que é um negócio de mercado tradicional. Né? Tudo que era voltado para impacto positivo, por exemplo, as pessoas categorizavam como uma instituição sem fins lucrativos, que eram as ONGs, terceiro setor, tudo isso que a gente conhece hoje dentro desse segmento. Então, assim, era como se dividisse realmente o mercado, né? Entre quem fosse trabalhar com impacto positivo fosse instituição sem fins lucrativos e quem fosse trabalhar com o mercado normal era o mercado tradicional. Isso até em termos de regulamento ainda não conceituado, tá? Então, assim, desde 2005 para cá, depois depois que a gente teve uma iniciativa de modelo de negócio que ganhou o Prêmio Nobel, né, que foi o UNIS, por exemplo, que trouxe esse conceito, né, para o mundo, que se estabeleceu uma nova forma de ter um negócio de impacto social que também pudesse aferir lucros. Então, assim, esse conceito de modelo de negócio que vem da área de impacto positivo, mas que pode aferir lucros, por exemplo, ele é um modelo ainda parcialmente novo, se vocês pararem para pensar. Então, isso veio lá de fora, né, veio da Índia, né, veio desse indiano, né? Ele primeiro dando um exemplo, né, do que muda o negócio tradicional para o negócio de impacto. A diferença, mesmo que seja aferindo lucro, está na finalidade da organização. Então, assim, se é uma organização que ela realmente atende um dos critérios estabelecidos de impacto positivo, por exemplo, que atende normalmente cadeia e classe, né, C, D e E, por exemplo, ela vai se caracterizar como negócio de impacto social, independente dela oferir lucro ou não. E se você não está dentro dessa cadeia, você tem um negócio tradicional. Pode passar um pouquinho. Eu gosto de trazer exemplo para vocês poderem materializar um pouco o que seria esse conceito. E eu gosto de sempre trazer o Anderson, que inclusive ele vai estar aqui à tarde. O Anderson foi o ganhador do terceiro Cria Brasil, né? A startup dele foi o ganhador da terceira edição do Cria Brasil. E o Anderson tem um depoimento muito legal, porque depois que ele ganhou o prêmio aqui, a startup dele bombou, né? Tá a nível Brasil, o Anderson é conhecido pra caramba hoje. E ele é o primeiro case que eu posso dizer para vocês de que veio no evento e fez toda uma mudança na organização dele. E aí eu gosto de separar e trago sempre esse exemplo dele para vocês poderem entender um pouquinho o que seria um negócio tradicional e o que seria um negócio de impacto social.
Dando um exemplo até do movimento do Yunis, que trouxe esse modelo novo, né, econômico, né, para o mundo, o que diferenciava, por exemplo, o Itaú do banco que ele abriu e virou, né, essa referência. Quando ele abriu o modelo que ele criou um banco, ele mesmo financiando, e ele emprestava dinheiro para pequenos empreendimentos de comunidade. Então, tipo assim, ele pegava 100, o que aconteceria no mercado tradicional? Qualquer empreendedor aqui que for ao banco, conseguir tentar pegar um empréstimo, eles vão pedir tanta coisa que aquele empreendedor, muitas vezes, não tem nem comprovante de renda onde ele mora. Na comunidade, você não tem como comprovar nem a residência que você mora. E eles vão pedir uma série de documentos que você, muitas vezes, não vai conseguir entregar. Era um público que não conseguia entregar todos os documentos necessários para conseguir uma linha de crédito, por exemplo. E aí, o que ele fez? Ele tirou toda essa burocracia, emprestava o dinheiro para aquele pequeno empreendedor que fosse atuar no segmento de empreendimento mesmo, está falando assim, às vezes de mil reais, gente, para abrir uma pipoca, carrinho de pipoca e conseguir ter aquele tipo de empreendimento para ele. Ele emprestava aquela verba e a pessoa tinha que pagar ele numa taxa baixíssima. Isso deu tão certo. E a taxa de risco se tornou menor do que a dos bancos. As pessoas realmente voltavam e pagavam ele. Isso criou um modelo de referência, que ele ganhou o Prêmio Nobel, e se tornou um negócio. Então, assim, pensando no Itaú e pensando no banco que ele construiu, eles são negócios diferentes. Um é tradicional, o outro é de impacto social, exatamente para atender um público diferente. A mesma coisa aconteceu com o Anderson. O que o Anderson viu de oportunidade, que é o dono do delivery da favela? O iFood, por exemplo, é uma marca enorme, conhecida, né? Todo mundo aqui conhece o iFood, todo mundo pede aqui um iFood. E o que acontece dentro das comunidades? O iFood não ia. Não vai. Você quer pedir um negócio, o iFood não chega. Não subia, a comunidade não entregava. Ele viu isso como uma oportunidade. Ele criou o delivery das favelas. Ou seja, ele criou um iFood que entrega nas favelas, contratando, inclusive, pessoas da comunidade. Hoje ele está em diversas comunidades no Brasil todo. E aqui, nesse evento, é o que eu falo que dá importância. Às vezes, a pessoa que está do seu lado vai trazer oportunidades que você não imagina. E aqui é para isso, você olhar para o lado, conhecer quem são as pessoas do seu lado, para você realmente criar oportunidades. Ele conseguiu entrar em outras comunidades nesse evento, conseguiu investidor nesse evento, conseguiu ganhar escala no Brasil nesse evento. Então, pode passar um pouquinho só para vocês entenderem esse conceito, que acho que é importante. E a gente vem aqui para o que eu falo que são as ODS, né? A gente brinca que eu faço há anos, a gente vem fazendo o Cria Brasil, né? E eu sempre gosto de trazer o conceito das ODS, né? Porque o que são as ODS, né? É importante as pessoas conhecerem e entenderem, né? As ODS, elas foram construídas através de organizações internacionais e estabeleceram as metas, que seriam as metas do milênio. Então, eles criaram parâmetros, né? Houve todo, claro, um estudo para isso, e criaram parâmetros que pudessem mensurar quais seriam os objetivos para alcançar realmente um desenvolvimento sustentável no mundo. Assim, não foi só a nível Brasil, mas no mundo. Então, eles criaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio e vão mensurando ano a ano para ver se a gente está alcançando ou não. Essas metas estão de 2030, eles estão revisitando, que viram que a gente ainda está distante, vai ser revisitado. Mas o que é importante para vocês conhecerem e vocês estarem cientes? A maioria dos investimentos e a maioria das vezes até como parâmetro de avaliação da sua organização, é importante você entender em qual quadrante das ODS vocês estão. Então, dentro do objetivo, são 17 objetivos lá estabelecidos. Existem indicadores brasileiros que vocês podem entrar, olhar, isso está no Google, gente. Se vocês botarem no Google, vocês vão achar que eles, inclusive, ajudam vocês para quem não tem. Por exemplo, imagina, eu quero abrir uma organização, não tem? É o melhor modelo de você entender, porque eles mapearam quais são os indicadores de cada uma dessas áreas, quais são os problemas prioritários que nós estamos enfrentando e como a gente pode solucionar. Então, é importante vocês entenderem dentro desses quadrantes onde está a sua organização ou onde você quer se identificar para estar atuando. Pode passar.
Aqui a gente fala quais são, né, os investimentos, assim, hoje os investimentos prioritários para essas áreas das ODS, né, são 3, né, normalmente o foco muito grande de investimentos internacionais está muito no combate ainda da fome, né, da pobreza extrema, da parte realmente de normativas jurídicas para as pessoas poderem ter direitos mesmo, de ter um mínimo de processo legal. Então, assim, hoje essas áreas são as áreas que têm os maiores investimentos, né? São as áreas que vocês têm que entender que olhar a área da saúde, a área de realmente fazer o extermínio da fome zero, ainda é um tema que onde recebe os maiores investimentos, onde tem maiores horários. Pode passar. E aqui eu vou dar só uma questão de como criar, né? A gente fala assim, como criar um negócio de impacto positivo, né? O que acontece? Quando a gente entra lá nas ODS, se você entrar, existe todo o indicador de cada uma daquelas áreas. O que é interessante observar isso? Cada regionalidade, inclusive no nosso país, ele tem uns indicadores diferentes. Então, assim, os indicadores do Rio de Janeiro não vão ser os mesmos do Ceará. São coisas e problemas, às vezes, diferentes. A gente pode estar falando de educação, que é um problema no Brasil como um todo, mas os indicadores de particularidade do Rio não é o mesmo, por exemplo, do Ceará. Então, o que a gente tem que olhar quando a gente se baseia? Quais são os problemas que a gente realmente está vislumbrando uma solução para poder você criar realmente um negócio de impacto positivo? E quando você olha para aqueles indicadores, fica mais fácil você realmente conseguir mensurar como você pode trazer uma solução dentro de um indicador que já existe. O que acontece normalmente quando as pessoas criam uma iniciativa, né? Elas normalmente partem da solução para depois entender se existe realmente uma demanda. E aí, às vezes, não se encaixa. Então, às vezes, a pessoa quer pensar num projeto de robótica, por exemplo, já aconteceu isso. Um investidor e uma pessoa queria um projeto de robótica. Quando eu fui lá no local, entender, o lugar não tinha nem internet. Era uma região que ainda a internet não tinha chegado. Gente, como é que vocês pensam que o negócio chegou na internet? A gente está ainda tendo que ter uma outra iniciativa para chegar à parte de robótica. Então, assim, essa é uma forma de você enxergar oportunidade. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma vocação, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu queria muito fazer trabalho voluntário, ou então queria muito me envolver com essas causas, mas eu tenho que pagar meu boleto, eu não posso me envolver. Gente, hoje, dentro do mapeamento que nós temos hoje de problemas reais dentro dessas áreas, se você olhar para bem e se identificar dentro daquela área e pensar, fazer brainstorm para você criar uma solução, você já tem uma demanda ali, já tem uma demanda latente. Então, você vai criar um produto dentro de um mercado que já tem uma necessidade. Então, fica muito mais fácil você dar certo. Pode passar. Aqui é só para vocês entenderem o tamanho do mercado. Assim. Eu gosto sempre de falar. Está falando de 11 bilhões voltado para investimento no Brasil só dessa área. Pode passar. E aí a gente vem, hoje, né? Não sei se vocês já ouviram. Quantos já ouviram falar aqui em ESG? Bastante gente, que bom, que bom. E aí a gente vem com uma sigla, né, chamada ESG, que é a sigla Ambiental, Social e de Governança. O que é o ESG, gente? Só para vocês entenderem, né? Quando a gente fala de impacto social, quando a gente pensa naquelas métricas internacionais, de todos aqueles... todo o sistema, a ONU e etc., né? O que o mundo percebeu? Poxa, olha só, a gente precisa impulsionar essa área. E como é que a gente impulsiona essa área? Impulsiona nada mais como investimento. Então, assim, hoje se criou essa sigla que são indicadores mensurados pelas empresas, que as empresas, para serem avaliadas, elas são avaliadas nesses 3 critérios. Se ela tem uma governança, se ela tem uma questão social e se ela tem questão ambiental. Para que elas são avaliadas nisso? Elas só podem hoje receber verbas internacionais ou de investimento, inclusive no Brasil está entrando também nessa moda, que elas só podem receber investimento se elas estiverem atendendo esses critérios. O que aconteceu com isso? Quando eu comecei a empreender lá atrás, eu falava de legado social, questão ambiental. Gente, eu era assim, uma areia numa praia. As pessoas não queriam tanto ouvir falar sobre isso. Mas o que aconteceu? Eu percebi a mudança de comportamento das organizações
pensando sobre esse tema. Só que quando veio o IETD, que virou uma obrigatoriedade das empresas atender, isso deu um pulo. Por quê? Porque agora não é mais uma questão da empresa pensar assim, quero ou não quero me adequar. Não, ela vai ter que se adequar. Ela vai ser mensurada. E onde vocês veem oportunidade nisso? Todas as pessoas que estão aqui, que estão trabalhando nessa área, vão poder se conectar com organizações que tenham que atender esses critérios. Então, para a gente, foi maravilhoso. E é isso que vocês têm que entender. Então, por que vocês têm que conhecer? Porque esses indicadores vão balizar, inclusive, quando vocês forem se conectar como uma empresa, fazer algum tipo de investimento. Se vocês estiverem atuando, você fala assim, olha, eu posso atender aquele seu indicador X que você tem que atender. Eu trabalho com diversidade, eu trabalho com público de mulheres, eu trabalho com público de PCDs. A empresa vai ter vários critérios lá que você vai poder se conectar para ajudá-las a alcançar esses indicadores. Então, pode passar. Aqui eu falo um pouquinho do movimento, né, de SD, que é um movimento que a gente está falando já, que eu falo de verbas internacionais, que a gente está falando de trilhões. Para vocês terem noção, esse movimento é tão grande que a gente está falando hoje de trilhões. Pode passar. E aqui a importância de atuar em rede, né, porque eu falo assim, esse movimento é um movimento que a gente só consegue fazer, né, alcançar esses indicadores. Não adianta a empresa sozinha querer alcançar, ela, para alcançar aqueles indicadores, ela tem que se conectar. Então, ela favorece a comunidade onde ela está. Então, é uma excelente oportunidade de se conectar em rede. Eu falo que esse movimento, quando é um movimento de caneta individual, ele tem impacto zero. Quem vai trazer, gente, as necessidades, né, da comunidade é a comunidade. Não vai ser a empresa, né, que está lá investindo que vai entender, eu acho que isso aqui vai dar certo. Não, ela tem que ouvir a comunidade vai trazer para ela as informações necessárias para ela pensar no projeto, para ela pensar numa atuação. Então, atuar em conjunto e mostrar isso, né, dentro das organizações, isso para vocês, isso é muito importante como uma oferta, inclusive, de negócio. Pode passar. Aqui eu só mostro assim que hoje o que fortalece, né? O que fortalece o setor, gente, é quando a gente entende que todas essas organizações elas têm que atuar em conjunto. Então a gente está falando de governo, por exemplo, esse evento ele é financiado com uma lei de incentivo que o governo que libera, disponibiliza. Então o governo tem atuação, tem governo, sociedade civil, iniciativa privada e assim como a sociedade civil. Pode passar. Aqui eu vou trazer para vocês, que é onde vocês têm que ficar atentos, que é o quê? Onde tem investimento. O que é mais interessante, gente, no nosso setor? Desde quando eu abri a minha empresa, eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para abrir, né? Não tinha capital, nem conseguiria isso do banco. Então, o que eu fiz? A primeira coisa que eu tive oportunidade, eu soube desses formas de incentivos que existem de subsídios. Então, antes de abrir a empresa, eu criei todo um conceito, um projeto, vendi a minha ideia e depois que eu consegui aquela verba é que eu comecei a empreender e faço isso até hoje. Então, assim, isso é só uma oportunidade que hoje, desde naquela época, estou falando de 20 anos atrás, assim, hoje já surgiram muitos crowdfunding. Então, assim, quem tem uma iniciativa hoje, você na área de impacto positivo, existe crowdfunding específico para startup de impacto positivo. Ou seja, são investidores, pequenos investidores que investem nas iniciativas por elas serem da área de impacto positivo. Então, se você tem um negócio, é só plugar lá na plataforma que você pode receber investimentos que você não está nem muito imaginando. Então, hoje por exemplo, por conta dessas questões de ESG, existem diversos fundos de investimento só para a área de impacto. Só para vocês terem noção, o que aconteceu com esse movimento, né, da área de impacto positivo? Que deu uma diferença entre organização sem fins lucrativos e organizações com fins lucrativos. Os fundos de investimento começaram a perceber assim, a gente investia numa organização sem fins lucrativos. O que acontece numa organização sem fins lucrativos se ela não tem uma sustentabilidade? Você tem que investir todos os anos. Todos os anos. Então, o que alguns fundos perceberam? Eu prefiro, ao invés de investir numa startup de impacto positivo, que eu vou dar aquele dinheiro para ela. Com aquele dinheiro, ela se estrutura para ter um produto ou um serviço, ela consegue ter rentabilidade e eu não preciso mais investir.
ela mesma vai se autossustentar. Então, hoje, tem diversos fundos só para isso, tá? Então, a gente fala de doação, tem a questão do financiamento por título, de impacto social, pode passar. Tem microfinanciamento específico para essa área, tá? Hoje no Brasil, evoluiu bastante, e sem burocracia, tá? Tem a questão de subvenções, que eu falo, assim, a gente, por exemplo, nessa parte de subvenções de inovação e tecnologia, a gente ganhou um edital, por exemplo, da FAPER, da FAESP, foi de São Paulo, que financiou 2 programadores para a gente durante 24 meses, com subvenções. Tem a questão da lei de incentivo fiscal, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, e tem o financiamento através de prêmios, competições, como é o caso do CRIA Brasil. Isso hoje, se vocês criarem um alerta no Google de vocês e ficarem atentos a isso, gente, são diversos, são mais de 500 hoje competições a nível Brasil que vocês podem participar e estar recebendo de verbas através desses movimentos, tá? Pode passar. Eu vou falar especificamente aqui hoje de um setor que a gente trabalha que eu acho que é muito oportuno, e aí a gente está falando aqui de oportunidades, que são a questão do subsídio do governo. Como é que funciona o governo, tá, gente, para subsidiar essas áreas? Ele tem o formato que a gente fala que é direto e o formato que é indireto. Passa um pouquinho que eu vou explicar o que é cada um deles. Primeiro, eu até botei esse slide para você entender. Dentro dessas áreas de fomento, quais são as áreas, né? Quais são as áreas, normalmente, que o governo financia, que vocês têm que estar atentas, né? Que tem essas questões todas de receber verbas para você desenvolver essas iniciativas. A gente hoje tem a área ciência e tecnologia, então quem tem produto, desenvolve a área de tecnologia, quem tem uma startup, por exemplo, pode receber. Quem é da área de educação e pesquisa, quem é da área de cultura, quem é da área social mesmo, quem é da área hoje de esporte e quem é da área de saúde. E esse ano, do ano passado para cá, surgiu a lei do meio ambiente, que vai estar valendo para esse ano. Então tem subsídio hoje para a área do meio ambiente. Pode passar. E aí, o que eu falo? Existem 2 formas que o governo financia. Uma delas é direto. Tá? O que é o subsídio direto? É quando o governo ele lança os editais que tem e ele estabelece quais são as políticas de investimento que ele quer financiar. Se você, por exemplo, só da área de cultura, ano passado, dessas verbas, foram disponibilizados 10 bilhões no Brasil. Só para vocês entenderem. O governo, simplesmente, ele financia aquela iniciativa e você tem que prestar contas. Entregar, claro, o projeto que você está se colocando. Então, o que eu dou alerta aqui? Você entendeu quais são as áreas prioritárias? Se você está numa daquelas áreas, vocês têm que seguir os órgãos que estão dentro daquele setor. Então, se você é de cultura, comece a seguir as páginas da Secretaria Municipal, Estadual e do Ministério de Cultura. Se você é do esporte, vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque tanto municipal, quanto estadual, quanto federal tem esse tipo de incentivo. Então, assim, é uma verba enorme que, de repente, vocês estão deixando de ter essa oportunidade por não se conectar. Editais, por exemplo, ciência e tecnologia, também foram quase 50 bilhões só da área de ciência e tecnologia de fomento que o governo financia, paga e consegue. A gente conseguiu, ano passado, quase 5 milhões das iniciativas que estavam com a gente só participando desses editais. Pode passar. E aí a gente vem para uma área específica, que é uma área que a gente atua muito fortemente, que é uma área que me apaixonei, virei especialista nessa área, que são as áreas de lei de incentivo. Qual a diferença do fomento direto para a lei de incentivo? A lei de incentivo já envolve mais um ator, que é o quê? A iniciativa privada. Então, o que são as leis de incentivo hoje no Brasil? As leis de incentivo elas foram criadas pelo governo para que a iniciativa privada pudesse se aproximar dessas áreas prioritárias para construir as políticas públicas do nosso país. Então, ele criou um instrumento chamado incentivo fiscal. Então, as empresas hoje que têm tributação, que pagam imposto, elas podem pegar parte do que elas pagam de imposto e investir numa dessas áreas que eu acabei de falar lá, e com isso ela consegue fazer o abatimento dela fiscal. Então, é ótimo para todo mundo. É ótimo para a iniciativa privada que está apoiando, é ótimo para os empreendedores de impacto e é ótimo para o governo. Por quê? Porque o governo está abrindo mão parte do orçamento dele para que realmente chegue na ponta, onde são as áreas prioritárias para ele poder se desenvolver
E o que acontece? As pessoas falam assim, mas o governo é bonzinho por estar fazendo isso? Não. Já tem um estudo que a cada R$1 que a gente investe, que ele renuncia para essas áreas, ele volta 5 ao desenvolvimento econômico do nosso país. Pô, então faz muito sentido, concorda? Se cada R$1 que ele abre mão voltam 5 para o desenvolvimento econômico do nosso país, é um modelo que funciona, já está há mais de 30 anos funcionando e só aumenta as áreas. Então, assim, esse ano, inclusive, aumentou para a área de meio ambiente. Então, se vocês atuam na área de meio ambiente, por exemplo, vocês já têm uma mega oportunidade aí. É só vocês apresentarem a iniciativa de vocês têm que ser habilitados. Qualquer empresa, inclusive ao redor onde vocês estão inseridos, elas podem simplesmente financiar a sua iniciativa e abater do imposto delas por estar fazendo esse trabalho. Pode passar. E o que precisa, né? O que você precisa normalmente para você poder conseguir receber aqueles recursos, tá, gente? Tanto direto quanto indireto. Você precisa ter um projeto. Todos eles, por exemplo, assim, você precisa entender quais são... para receber tanto de forma direta quanto indireta, você tem que estar habilitado. E como é que você faz para habilitar? Você precisa desenhar um projeto. E dentro desse formato de desenhar um projeto, você tem que estabelecer todas as premissas do que você vai realizar. Então, você vai dizer qual o objetivo do seu projeto, qual é a finalidade, qual o público que você quer atingir, enfim. Depois que você monta todo um projeto, você submete para algum desses órgãos. Então, se você é de cultura, tem que submeter para o órgão de cultura, se for do meio ambiente, etc. Então, cada um deles vai ter uma forma que vai seguir esse padrão, que é apresentar o projeto. A partir do momento que você tem essa habilitação, você consegue receber esse tipo de investimento. Quando o fomento é direto, que foi aquele anterior que eu expliquei, aí você passa mais por um critério de seleção. O governo vai receber, né, todas as propostas, né, que ele abriu o edital, e ele vai passar por um crivo de seleção. Se a sua proposta for selecionada, você recebe aquele recurso, tem que desenvolver o projeto e prestar conta. Qual é o melhor dos cenários, gente, do que a gente fala aqui do mundo de empreendedorismo? O que normalmente acontece se fosse um investidor normal investindo na sua organização ou na sua startup? Vamos pensar no caso da startup. Normalmente ele quer participação do seu negócio. Ninguém vai investir no seu negócio sem nada, né? Normalmente ele fala assim, olha, eu quero parte da sua empresa e tudo mais. O que acontece nessa questão do subsídio do governo, gente? Não tem isso. Faz parte da política dele desenvolver essas iniciativas. Então, assim, imagina, você pode hoje ter todo um trabalho desenvolvido com esse tipo de recurso e simplesmente sem dar nada, né, para o governo. A sua empresa continua sendo a sua empresa, porque você só precisa prestar conta daquilo que você está recebendo. A gente hoje faz esse trabalho a nível Brasil, desenvolve projetos diversos, vocês poderem imaginar, já ajudou milhões de organizações que vocês possam imaginar com esse tipo de recurso, e eu vejo quanto isso se tornou um movimento importante e realmente faz toda uma mudança naquela organização que muitas vezes não tinha recursos, né? Que muitas vezes não conseguia desenvolver a tecnologia, às vezes, da empresa, ou então desenvolver as ações, e com esse tipo de recurso ela consegue ter a sua sustentabilidade. Pode passar. E aqui eu só boto assim para a gente poder fazer pensar, né? A ideia aqui hoje era mais abrir essa cabeça, né? Abrir esse universo de oportunidades para que vocês possam estar atentos a essas iniciativas, né? Entender como vocês podem conseguir ter investimentos, né? Nessa área de impacto, sem deixar, o que eu digo assim, o seu legado, né? Porque muitas pessoas querem empreender, querem estar na área de impacto, muitas vezes elas não sabem como. Então, isso é uma forma de vocês conseguirem receber recursos, trabalhar no que vocês amam e deixar o legado que vocês querem, sem a necessidade de só estar fazendo, de repente, trabalho voluntariado. Você pode transformar isso realmente em uma forma de empreender no nosso país, dentro de um universo que nós temos de oportunidade. Eu convido ao palco, então, Doralice, mais conhecida como Miss Beleza Universal. Doralice, aos seus 30 e poucos anos, entendeu que a música cura, que a educação salva e que a arte é mais uma ferramenta da política. Doralice acredita nas trocas e assim escreve sua história, reverenciando sua ancestralidade, sua identidade e fortalecendo a representatividade para mulheres pretas, LGBTQIAPN+, e latino-americanas.
Convido ao palco Jeff Fagundes. Representando a IT Unesco, Jeff Fagundes é ativista cultural internacional, diretor e ator teatral. Nascido em Taguatinga, no Distrito Federal, vive no Rio de Janeiro há 13 anos. É mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e atualmente presidente do Centro Brasil, do International Theatre Institute, da Unesco, o Instituto Internacional de Teatro. Convido ao palco Lígia Antero. Nascida em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, neta de matriarcas baianas e paraenses, atua como executiva de impacto socioambiental com foco em estratégias regenerativas, acelerando ações de promoção à equidade racial e de gênero. Cofundadora do coletivo Pretas B, fellow do Programa de Lideranças Negras e Indígenas do IDBR e da rede Alt Climate Líderes, líderes climáticos juvenis. Convido ao palco Marilu Cerqueira. Marilu é psicóloga de formação com mais de 10 anos de experiência como articuladora social e gestora de projetos. Atua no terceiro setor como gestora executiva do projeto Ruas. Convido ao palco, para concluir essa mesa, temos uma cadeira ainda? Temos. Bia Martins. É empreendedora social, Forbes Under 30, que é uma lista anual da revista Forbes que reconhece jovens talentos com até 30 anos que se destacam em diversas áreas de atuação. É fundadora do Olhar de Bia, organização social que criou aos 6 anos de idade e já impactou mais de 500 mil pessoas com a missão de acabar com a miséria através da educação. E soma momentos internacionais marcantes na sua trajetória, com atuação prodígio desde a condução da tocha olímpica a premiações como no canal Nickelodeon. Tá com você, gente. Bom, tarefa difícil é essa para uma mesa, um painel de muito peso, que eu tenho muito respeito e tenho muita gratidão de estar aqui hoje e ver esse auditório super cheio. Bom, como fui apresentada aqui, o meu nome é Marilu, eu tenho uma trajetória aí, em articulação social em territórios no estado do Rio, já ao longo aí de 10, 11 anos, e com muita alegria poder estar aqui hoje, de alguma forma, falando para empreendedores sociais, pessoas que geram impacto, e vendo pessoas queridas aqui nesse auditório, que eu tive o prazer de acompanhar aí a trajetória, o início das suas atividades. E a gente está falando muito também sobre economia criativa, né? E quando a gente fala sobre economia criativa, é sobre a gente pensar num modo de transformar e impactar o território que a gente vive, né? Os chamados ecossistemas. Então, eu pude acompanhar muitos empreendedores que impactaram, continuam impactando e conseguem, de alguma forma, gerar renda e impactar vidas e territórios. Então, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando sobre entender quem nós somos, as nossas potencialidades, isso está aliado a propósito e a forma em que a gente transforma a vida de outras pessoas. Então, poder estar aqui hoje, falar um pouco rapidamente para vocês, eu tive a honra de poder ajudar a transformar a vida de outras pessoas através do impacto, através do empreendedorismo social. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de um evento de tamanha importância, que gera conexão, que gera oportunidade, eu acho que de inspirar, né? Muitos empreendedores que estão aqui têm a oportunidade de se inspirar através de outros empreendedores, negócios que podem impactar outros negócios e se aliar a esses outros negócios, né? A gente está falando aqui a nível, acredito que tenham empreendedores e projetos de outros municípios, de outros estados talvez,
mas é um território, o estado do Rio de Janeiro é um território riquíssimo, de pessoas extremamente potentes e criativas. Então é nisso que eu acredito, na potência humana e na capacidade que a gente tem de transformar não só as nossas vidas, mas de transformar a vida de outras pessoas e daquele lugar que vivemos. Então, eu acho que tudo começa através de nós, e por todos nós. Então, é uma honra, mais uma vez, poder fazer parte desse painel aqui com pessoas que eu conheci, algumas há pouco tempo, outras já ao trabalho de algum tempo, e me inspiro nessas pessoas e me inspiro também em todos vocês. Então, mais uma vez, Cria Brasil, parabéns pelo projeto, pelo evento, e mais uma vez, muito obrigada. Olá a todas, todos e todes. Bom, gente, painel de abertura. Vou começar me autodescrevendo, né? Sou uma mulher preta, de pele retinta, cabelos acobreados aí crespos, estou com uma roupa bege, meio branca, uma biojoia amazônida. E eu acho muito interessante começar o ano podendo ter essa oportunidade de falar de economia criativa, muito com essa lente de impacto, essa lente de cultura, porque economia criativa, quando a gente fala disso, a gente fala sobre co-construção de soluções. Ao longo do ano passado, eu me vi muito imersa falando sobre problemas em relação a ser uma mulher preta num espaço empresarial, num espaço que está adentrando aí muitas empresas, independente do seu tamanho, e começar o ano podendo falar de co-construção de soluções, me remete à minha avó, me remete à minha avó Mercedes, né, que foi dito aqui as minhas matriarcas, e a minha avó, ela me traz muito essa memória, porque a minha memória de infância, de Madureira, é muito nesse ambiente de economia criativa que a gente não falava sobre isso, né? Não existia essas terminologias. Eu vou fazer essa ponte muito breve sobre economia criativa quando a gente olha para os nossos mais antigos e para os nossos atuais também, quando a gente olha para pessoas que estão nesse lugar de ausência de recursos financeiros. O que a avó Mercedes fazia, né? O que ela possivelmente ainda faz em alguns momentos. A gente tinha ali utensílios na cozinha, utensílio em vários lugares que, vou dar um exemplo, né? O pote de ervilha, o pote ali de molho de tomate. E esses potes, eles eram usados, né, para a gente poder fazer as nossas refeições, para a gente poder tomar o nosso suquinho ali. Quem nunca, né? A gente viu essa cena em algum lugar, ainda que não fosse na sua casa, a gente viu essa cena em algum lugar. Corta para 2025, né? A gente está em 2025. Corta para 2025, a gente vai num barzinho em Botafogo. Onde é que você toma a sua caipirinha, a sua gin, em alguns bares que são mais cool? No potinho, que é o mesmo potinho que a dona Mercedes usava. Então isso é economia criativa, gente. Eu estou dando um dos exemplos porque isso me remete, né, ao meu passado e provavelmente tem esses potinhos aí em muitos lugares onde a gente acaba reutilizando, mas é para dizer que quando a gente fala de economia criativa e de impacto, a gente está falando de sustentabilidade também. Não tem como tirar a sustentabilidade da mesa quando a gente está falando de economia criativa. E não aceitem esses discursos de empresas, de pessoas que falam que sustentabilidade é uma coisa cara, que é um investimento que não dá para se fazer essa transição, né? Muitos projetos que a gente teve a oportunidade de ver hoje, eles estão na veia falando de sustentabilidade, eles estão falando de você fazer com poucos recursos financeiros um impacto gigante. E provavelmente é algum desses projetos que a gente vai ver que vai ter um destaque grande aqui. E ainda que, né, não vai ter essa premiação para todos, mas eu faço muito voto de que assim, vocês encontrem investidores e pessoas que possam acreditar nessa ideia de vocês. Porque a sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando também de acessos, né? Acesso de pessoas que ao longo da vida não tiveram oportunidades. E aí, trazendo um pouco para a minha atuação hoje, né, eu atuo no Sistema B, eu não sei se algumas pessoas aqui já ouviram falar no Sistema B, é uma organização global, sem fins lucrativos, que atua com empresas que atendem critérios socioeconômicos a partir de uma ferramenta que apoia, uma ferramenta que se chama ferramenta de avaliação de impacto, né? Tem um termo lá em inglês, mas a gente não vai falar inglês aqui hoje. Mas vocês podem procurar depois, né, aí nas redes sociais, no Google, que vocês vão achar. E essa ferramenta é justamente a ferramenta que faz com que as empresas elas consigam olhar o que eu posso fazer para ser mais sustentável. O que eu posso fazer para melhorar os meus indicadores de impacto? O que eu posso fazer para melhorar os meus indicadores
como é que eu faço para ser melhor para os meus trabalhadores, como é que eu tenho uma governança para que tenha perenidade em todas essas ações e a gente não acabe caindo lá no... Não sei traduzir greenwashing, gente, alguém me ajuda aí depois. Mas, né, nessa farsa verde que acontece, né, de pessoas fazendo uma ação ali, de empresas fazendo uma ação ali pequena, dizendo que está fazendo ali a sustentabilidade. E já para encerrar, né, porque eu acho que a gente não vai ter tanto tempo para aprofundar tanto esses assuntos, eu queria fazer um convite para todo mundo que está aqui, né? Eu acho que a gente está aí nesse início de ano e a gente está no ano de COP, né, gente? Conferência das Partes. Vai acontecer aqui no Brasil, em Belém do Pará, no território amazônico. E por mais que às vezes a gente esteja num bioma diferente, né? A gente está falando do bioma Mata Atlântica e a Amazônia é um bioma que está distante da gente, para a gente poder se interar mais sobre esses assuntos, porque está dentro da nossa casa. É Brasil, os investimentos, né? Assim como o G20 aconteceu aqui no Rio de Janeiro, e a gente viu tantas cartas sendo entregues, tantas discussões sendo trazidas para a sociedade civil, né? Tanto no primeiro, segundo, terceiro setor, que a gente possa achar quais são esses lugares de contribuição individual e coletiva, né? O que o meu negócio ele hoje pode estar contribuindo para essas falas. Estou com tempo, né? Estou sem tempo. Mas a gente tem muito esse desafio, né? Porque a gente olha para as disputas de narrativa que a gente vê hoje nas redes sociais e tantos outros espaços. A gente acha que a gente possivelmente não tem voz, mas a gente tem voz. A gente tem espaços onde a gente pode dialogar. Ainda que não seja no palco, queria muito, né, que outras Mercedes tivessem a oportunidade de estar em palcos como esse, porque com certeza ela traria muita coisa sobre economia criativa, muita coisa sobre impacto, muito para além dessa linguagem empresarial que a gente fala, e são coisas que a gente vive no dia a dia, mas que a gente entenda qual é a caneta que a gente tem na mão. Alguma caneta a gente tem, seja como empresa, seja como pessoa física, seja como cidadão. Então, fica esse convite para vocês conhecerem o Sistema B e que seja um ano incrível para a gente, para todas as pessoas que estão aqui, e que a gente consiga tirar do papel todos esses planos que a gente tem para o nosso negócio, para nós, que seja um ano de prosperidade para todo mundo que está aqui. Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, fico muito feliz de ver esse espaço tão cheio de vida, tão cheio de gente, tão cheio de histórias. E histórias que performam, né? Que é a história que está no cabelo, a história que está no acessório, a história que você trouxe da sua casa, que veio de sua avó, que veio do seu avô. A história que vai aqui no palco, que passa por todos nós, apenas num olhar, numa trocada de olhar, onde eu consigo entender refletido a história da pessoa em cima desse corpo. Eu acho que a minha fala, ela é toda atravessada pelo que os meus colegas falaram aqui agora. Eu escrevi um discurso e acabei de rasgar todo ele, então provavelmente vai ser um grande improviso, porque é muito significativo quando você tem grandes pessoas falando sobre grandes coisas. E aí, quando eu trago isso, eu não estou falando só das pessoas que estão sentadas aqui, mas da Dona Mercedes, e eu estou falando também da galera que está sentada, o Leonardo, que está ali atrás, uma galera que está sempre num corre, onde se parasse para poder contar a sua própria história, a gente conseguiria ter tantas soluções criativas para esse mundo, tantas soluções para o que a gente tem vivenciado, tanto politicamente quanto ambientalmente, tanto socialmente. E aí eu trago essa reflexão. O teatro, ele traz esse impacto do por que então continuar trabalhando com teatro? E aí eu poderia ir além. Por que trabalhar com música, Dora? Por que trabalhar com artes visuais? Como isso impacta numa economia para a gente poder transformar e entender que isso é relevante? Porque se uma pessoa consegue acessar um vídeo de 5 segundos ou de 15 segundos no TikTok, com algum impacto cultural dessa contação dessa história, por que eu iria para uma peça teatral e ficar 1 hora, 2 horas, entendendo aquilo que está acontecendo sem nenhuma distração? Hoje a gente vive um momento onde é uma batalha entre a relevância e a popularidade, é uma batalha onde as pessoas entenderam que a venda da atenção é o que traz mais lucro. Então essa grande batalha entre Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, hoje o insumo, ele não é apenas o produto, ele não é a venda da caneta, não é a venda do celular, é a venda de uma ideia.
E aí, quando eu falo da venda da ideia, eu estou trazendo que é uma contação de história. A gente estava agora na maratona, fazendo o julgamento, sendo jurado da maratona, e várias pessoas contando várias histórias em 1 minuto, tendo que se apresentar falando o que, como, o que, onde, por quê. E você tendo que avaliar em cima daquilo em 1 minuto para dizer se a pessoa merece uma premiação para transformar um projeto que provavelmente é um projeto transformador e impactante para o mundo inteiro. Nesse lugar da contação de história, o teatro... 3 minutos, te amo, cara. Porque senão eu vou ficar aqui a vida inteira. O teatro, ele traz esse papel transformador porque você começa de um projeto cultural lá atrás, tentando dizer o que você vai dizer, ou como você vai dizer, qual que é a relevância temporal de que isso vai dizer. Então, quando você trabalha com teatro, você não está trabalhando só com cultura, você está trabalhando com empreendedorismo. Você está trabalhando com a venda de uma visão, com a venda de uma ideia, com uma perspectiva. Quando você trabalha, por exemplo, com essa relação internacional entre os teatros, o ITI, para quem não conhece, é o principal e mais antigo instituto de teatro internacional que nós temos. Ele foi criado em 1948, depois da guerra, e foi ele que instituiu o Dia Mundial do Teatro no dia 27 de março. E eles batalham diariamente em 90 países para falar que o teatro não é só relevante economicamente, mas é relevante para a relação com a paz. Mas como é que a gente pode ter paz se tem pessoas que não têm emprego? Como é que a gente pode estar falando de paz se a gente não tem pessoas que estão passando fome? Como é que a gente está falando de paz e de cultura se a gente não tem transformação social? Tudo dentro de uma ideia e da contação de história, ela está direcionada a vários campos. Teatro é segurança pública. Quando você cria um espaço teatral em algum lugar, como aconteceu em São Paulo com os Sátiros, que eles revitalizaram um espaço de pontos de droga na rua Roosevelt, que hoje é o maior espaço de São Paulo com teatros independentes. O teatro, ele é saúde mental. O ITI Brasil, ano passado, atendeu mais de 50 artistas com atendimento psicossocial, com psicólogas. Teatro é saúde, teatro é educação. O Teatro Experimental do Negro começou a sua trajetória no Brasil e no Rio de Janeiro alfabetizando prostitutas e empregadas domésticas. Quando a gente pensa que a economia criativa está relacionada apenas à cultura, a gente tem que pensar na outra ponta. E quando eu falo da outra ponta, eu estou falando qual tipo de solução, qual é o problema que você está enfrentando no seu negócio, que talvez tenha uma solução que você não está pensando criativamente. Que é o rolê aí do potinho de ervilha, o potinho de milho. Talvez a cultura e o impacto de ter uma companhia brasileira, como aconteceu no ano passado, de Nova Iguaçu, apresentando na China, a primeira vez que uma companhia da Baixada apresenta na China, você vai entender que existem soluções globais para os nossos problemas locais. E às vezes as soluções dos seus problemas, ele não está no global, ele está na sua comunidade. Então, uma salva de palmas e viva a economia criativa. Longa vida, boa tarde. Gente, vamos começar assim com tesão. Boa tarde. É sexta-feira, é dia de querência, dia de desejo, concupiscência, sabe? Fornicação. É dia de viver, é sexta-feira. Então, já começa assim com tesão falando. Eu sou Doralice, eu sou mais conhecida como Miss Beleza Universal. Sou embaixadora da revolução afetuosa e afrocentrada. Eu acredito numa revolução coletiva que a gente usa a música como ferramenta. E eu estou super feliz de estar num projeto como esse. Eu queria muito falar sobre economia criativa, mas eu sou sensitiva. Eu acho que todos os meus pares estão falando sobre a coletividade. E durante o dia vocês ainda vão ouvir vários projetos que foram pensados para resolver problemas da sociedade. E esses 3 minutos que me restam agora, eu queria falar sobre você e sobre o seu sonho. A única pessoa que pode fazer o seu sonho acontecer é você. E eu acho que a maior prova que eu tive disso foi lá em 2017, quando eu fiz a música Miss Beleza Universal, que é essa música que me dá título. Eu lembro que eu não tinha dinheiro
para fazer uma grande produção, mas eu consegui aliados. Então a primeira coisa que tu anota aí no teu caderno, não é só sobre ter uma ideia criativa, é você encontrar pessoas que vibram pela sua felicidade. Aí tu aproveita, já olha pro lado e fala, eu vibro pela sua felicidade. Eu vibro pela sua felicidade. Tu já vai catando as pessoas para mobilizarem o teu sonho de acontecer. Vocês gostam, né? Eu vibro pela felicidade de vocês. E aí, uma das primeiras coisas que eu fiz foi buscar os meus aliados. E consegui com o DJ Jonathan da Providência gravar dentro da Providência, do Morro da Providência, o beat da música. Consegui com o Léo Juste do Heavy Baile que ele finalizasse a música, mas lançar uma música não é só gravar a música. A música precisa de uma capa, de um plano de lançamento, de uma assessoria de imprensa, e eu tinha R$0 para fazer isso acontecer. Eu tinha pouquíssimo dinheiro. E eu lembro que eu fiz a capa da minha música no Canva. Eu lembro que eu entrei na internet, pesquisei todos os jornalistas que eu conhecia, que eu já tinha ouvido falar, mandei e-mail para todos. Se eu mandei para 10, 5 falaram do meu trabalho. Eu queria que vocês pegassem essa ideia e desenhassem... Tenho 2 minutos? 3? Minuto, ótima. Eu queria que vocês desenhassem isso também como uma rota da jornada de vocês. Tá todo mundo muito preocupado como que vai chegar no final da escada. Mas o final é o fim, cara. No final acabou. O importante é o agora. E se você não tá sendo feliz agora, você tá vivendo errado. Essa é a primeira coisa que eu tenho. Você não tem como colaborar para a felicidade das pessoas. Você não tem como colaborar no projeto das outras pessoas se você é uma pessoa frustrada. Se você é uma pessoa que vive pela necessidade e não pelo propósito. Então, outra coisa que você vai anotar aí para sua jornada. A partir de hoje, eu vou viver pelo meu propósito e não pelas minhas necessidades. Porque as necessidades, elas estão aí mesmo. E do mesmo jeito que você lida, todas as pessoas lidam. Mas o seu propósito, ele é só seu. O que você pode fazer pela sociedade é uma contribuição só sua. E isso a gente chama de trabalho. Tem um artista chamado Gonzaguinha que fala assim: e sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Muito obrigada. O trabalho, ele é essencial para a nossa felicidade. Então, uma coisa que é importantíssima, se você não está conseguindo ainda, porque 2025 você vai conseguir, se você não está conseguindo ainda desenvolver o seu projeto, você vai olhar para o seu propósito, você vai olhar para as suas curas. Mãe, eu te amo, mas eu fiz uma escolha de vida diferente da sua. Pai, eu te amo, mas eu fiz uma escolha de vida diferente da sua. Eu rompo com todas as maldições anteriores que as gerações passadas foram obrigadas a viver. Como o racismo, o machismo. Eu não deixo mais nenhum homem me silenciar, nem deixo que outras mulheres sejam silenciadas. Eu contribuo para a luta antirracista, porque eu pago o ingresso de um amigo preto, porque eu dou uma bolsa de estudo para um amigo preto, porque eu levo meu amigo preto no teatro, minha amiga indígena no teatro. Essa é a nossa participação na emancipação. Então, eu vou concluir dizendo que a coisa mais importante que a gente carrega dentro da gente é o nosso amor, porque esse amor, ele ultrapassa qualquer limite que a sociedade nos impõe. A sociedade diz que você não é bom o suficiente. Eu tô aqui para dizer hoje para você que você não é bom o suficiente. Você é maravilhosa. Você é ótima. Mete o pé no acelerador e faz acontecer. Obrigada, gente. Maravilhosa, como diria meu pai fala, todo mundo é maravilhoso e maravilhosa. Boa tarde, seus maravilhosos.
aproveitando essa energia maravilhosa da Dora. Gente, que lindo tá ver isso aqui lotado. Tá sendo assim uma, né, gente, uma experiência, uma troca. Por mais que só a gente tá falando agora, a troca da energia de vocês é algo muito sensível pra gente aqui. Obrigado por essa honra, oportunidade de estar aqui. Meu nome é Bia, como me apresentaram no início. E Jesus é tão maravilhoso, Deus é tão bom que a gente não se conhecia ainda, porque o maioria está se conhecendo hoje. E é muito engraçado que tudo que a gente está falando só muda o sotaque, gente, porque no final é a mesma fala, é a mesma mensagem. E assim como o censo foi feito antes sobre o teatro, eu queria fazer um outro censo agora. Cara, de verdade, eu sou de São Paulo, eu amo Rio de Janeiro, eu tô aqui umas 5, 6 vezes no ano, eu venho pra passear mesmo. Tava super triste, tava tudo fechado até ontem, hoje abriu o solzão. E numa sexta-feira, de um solzão, de uma praia maravilhosa, de um rio maravilhoso, por que vocês estão aqui dentro desse museu incrível também? Sabe por que estão de porta fechada? Maravilha! É isso, é o propósito. Uma salva de palmas para vocês. É isso. Eu queria fazer essa apresentação. Eu não conheço vocês, não sei de onde vocês vieram, quais são as histórias, as necessidades, desafios que cada um passa. Na virada de ano, a gente sempre tem aquela esperança, né? Mais um ano, como vai ser agora? Só que é muito fácil a gente falar de pacto, propósito, quando a gente está num palco como esse. Quando a gente está numa honra como essa, uma oportunidade. Mas quando a gente está sozinho e só você e você acredita no seu sonho, é muito difícil. E eu queria lembrar você o porquê você está aqui hoje. E para te falar do fundo do meu coração, não é por acaso. Se você está aqui hoje numa sexta-feira, 7 de janeiro, hoje é 7 de janeiro, né? No início do ano, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Se você está aqui, você tem uma missão muito maior. Te contar um segredo. Não é mais sobre você. Não é mais sobre sua vida apenas. É sobre cada pessoa que você já está inspirando. E quando você decide realizar seu sonho, você não é apenas o seu desejo do coração, mas você está mudando uma geração. Porque todo mundo que vier depois de você será impactado. Seu filho, seu neto, seu bisneto. Porque uma mulher doida, porque um cara doido, deu a cara a bater e acreditou. Ele foi lá na frente. E quando a gente deixa de acreditar no nosso sonho e olhar pra menininha, meu pai sempre fala, Bia, a Biazinha começou a olhar de Bia, de 6 anos de idade, vai sempre sua melhor amiga. Por quê? A Biazinha não colocou limite, ela é uma criança. E quando você escuta a sua criança, quando você deixa de escutar a sua criança, você não é modesto, você não é bonzinho, você é egoísta. Porque você deixa de realizar o seu sonho, imagina quantas pessoas não serão impactadas. Imagina se o Steve Jobs lá atrás não acreditasse no sonho dele. Eu e você não teríamos sido impactados, tantas outras pessoas. O nosso sonho, a gente tem uma passagem na Bíblia que gosta muito, que fala que a gente é como lâmpada. Imagina uma lâmpada, gente, uma lâmpada poderosa que ilumina quilômetros e colocar ela embaixo da cadeira. Ela vai ter efeito? Não vai ter. Só que eu e você muitas vezes estamos embaixo dessa cadeira. Por medo, por falta de apoio, por falta de incentivo, viemos aqui para sair. Uma salva de palmas. E é isso, né? Olhando para o lado aqui, você pode ver um futuro sócio, colaborador, parceiro. E mais sobre isso, uma pessoa que pode ser transformadora de vida. Uma pessoa que você pode realmente agregar. E, gente, eu lido com jovens há 18 anos. O Olhar de Bia eu comecei com 6 anos, hoje estou com 24. E quando a gente lida com jovem, esse público, que é uma geração maravilhosa, potente, talentosa, criativa, mas que está doente. Ansiedade, depressão, burnout, tentativa de suicídio. Eu falo para vocês hoje com uma propriedade. Eu trato a depressão há 2 anos. Eu tomo todo dia venlafaxina, tenho remédio controlado. Não estou falando isso para parecer coitadinha, muito pelo contrário. A vulnerabilidade que a gente se coloca para mostrar eu preciso de ajuda, a gente está mais fácil para escutar o outro também. Hoje eu sei o que é sofrer depressão. Hoje eu sei o peso que é uma ansiedade. Hoje eu sei a vontade de não querer viver mais. E quando a gente vive isso, a gente fala, caramba, será que é coitadismo? Será que é mimimi? Ou será que é socorro, olha pra mim? O que adianta a gente estar aqui num palco, numa plateia lotada, querendo criar uma startup bilionária, unicórnio, se você não é capaz de dar bom dia pra pessoa do seu lado, meu? Você entrou nesse evento maravilhoso, tem um exército invisível que eu falo. Quem que é? É anjo, é espírito? Não. É porteiro, é segurança, que você se acha melhor de cumprimentar, né? O que adianta, gente? Querer criar ideias milionárias, a gente não é capaz de falar eu te amo para estar ao nosso lado. E eu te amo não só para quem não conhece, às vezes é porque eu conheço. Te amo com seus defeitos, suas dificuldades, suas mágoas, mas eu tô aqui com você. E como a Dora disse muito bem,
Graças a Deus não fazemos nada sozinhos. É no momento quando o sapato aperta, quando o desafio aumenta, que quem está do seu lado que vai te ajudar a chegar muito mais longe. A gente pode até ir sozinho, mas junto com o outro ele chega muito mais longe. Gente, o Olhar de Guia começou com eu juntando umas balinhas para ajudar crianças no farol. Eu não fazia ideia que hoje chegou em 500 mil vidas impactadas, mas só estamos começando. E não é sobre número, quantidade, é sobre uma vida que ela tem o poder de permear na realidade de muitas pessoas. E do fundo do meu coração, no próximo ano eu vou estar aqui no plateia assistindo algum de vocês falando da história que mudou, das vidas que impactaram e do legado que vocês deixaram no mundo. Porque mais que criar as melhores, como o meu amigo está nos bastidores aqui, ele fala muito bem, mais que criar as melhores empresas do mundo, é as melhores empresas para o mundo. E vamos juntos, eu peço um pedido de socorro. O Brasil precisa de vocês. Cheguei aqui, tinha aquela bandeirona do Brasil. Eu tenho orgulho de ser brasileira. Nosso país é maravilhoso. E chegou a hora aí de eu e você fazer a mudança e mudar a nossa história. Muito obrigada.